Você vê como que é, né? Tem até em literatura, dizendo, né, a gente já entrando na Lua, Sim, que a Lua em Escorpião, ela consegue manifestar mais forte, assim, ou de uma forma mais intensa, o negativo do escorpião do que o Sol no Escorpião, por exemplo. é verdade. Agora que você mencionou, é verdade. Assim, eu consigo ver. Eu tenho amigos como você com Sol, você, Janice, a Léo, a Uhum. Cel. Não, a Cel não. A Cel, ela tem a Lua em Escorpião. Mas é verdade. Você falou uma coisa que é muito verdade, viu? Por quê, né? Daí a gente já pode começar a falar, né, sobre a Uhum, Lua. Porque a Lua, ela fala sobre as nossas emoções, né? A gente sabe uhum. que ela revela muitas questões ligadas às nossas emoções, né? Sim. Desde a nosso nascimento, né? Até Infância. o falecimento. O que Sim. acontece nesse processo? A Lua, por falar muito das emoções e ter essa profundidade, né? Quando Uhum, ela junta no signo de escorpião ou de água no modo uhum. geral, ela aprofunda demais, né? Ela mergulha, né? Sim. Então ela Num manifesta signo que já é profundo por natureza. profundo por No natureza. Então, emocional, né? Assim, ele já é profundo por natureza, né? sim, então você imagina, né, a representação do astro ligado às nossas emoções dentro de um Sim, signo cuja profundidade, né, é a maior do zodíaco que a gente sabe, né? sim. Então fica uma coisa muito intensa, né? O que é interessante a gente falar antes de aprofundar na questão da Lua em Escorpião? É entender É. essa estrutura, né, da Uhum, Lua quando ela entra em Escorpião. A Lua, ou qualquer outro astro, a gente sabe que ela tem um domicílio, né? Um signo sim. que ela é dona, vamos Rege. dizer assim, né? Que rege, né? Para quem não, né? Falando para quem não entende, né? Uhum, Então, ela se sente 100% à vontade, ela está no máximo da expressão, né? A Lua ou qualquer outro astro uhum, está no máximo de expressão nesse signo, né? sim. Tá em E, casa. e o contrário do domicílio, que seria Uhum, essa condição, é o exílio, né? O exílio não, uhum. é o exílio, né? Já falou bem. Exatamente, o exílio. O exílio, que é o contrário, que se ela ali é o 100% de se sentir à vontade, no exílio ela não tá, né? É como se colocasse num habitat totalmente, né? Sim, é você na casa de um Incompatível. estrangeiro de outra cultura. Você não fala a Sim, língua, você não conhece os costumes, você fica perdido, né? sim. É você tirar um urso polar e colocar no nosso Nordeste, pronto, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É bem isso, né? E essa é É, uma condição. A outra condição, a gente sabe que assim, tem uma outra posição que o planeta vai se sentir bem à vontade também, que é a exaltação, né? sim, Não é 100%, mas ele se adapta bem e favorece bem aquela condição, né? perfeito. Que seria a exaltação. Então, todos os planetas têm, inclusive, né, o astro, né, o luminar, a Lua, tem Sim, também. O domicílio da Lua, que a gente já, né, já deve ter falado em algum já falou? momento, é Câncer, né, em outras lives, Sim. né? Uhum. E o exílio é Capricórnio, que é o signo oposto, né? No Sim, caso de sim. domicílio e exílio, são signos opostos. A questão da exaltação é uma questão de afinidade também, que a gente sabe, né? Que aí dá essa condição de exaltação. A Lua se exalta em touro, né? Então Sim, ela se sente sim. muito confortável. Então quem fala, tem a lua em touro, porque como gosta como bem gosta de conforto, né? Porque você sente isso, é a sua emoção conectada com aquilo. Então ela, ela, Sabe que ela, ela eu brinco assim, o domicílio é a tua própria casa, que você está super à vontade. O sim, exílio, como eu falei, é a casa de uma pessoa totalmente diferente, de uma cultura que não é a tua. A exaltação é você na casa do teu melhor amigo. É quase a tua casa. Você fica super à sim. vontade, você abre a geladeira, você, né? Você está É, super à vontade. ou até sua casa de praia, tipo, você, você, Casa de você tá praia. você tá à Oi, Jean, boa vontade, noite.
chega uma hora que dá uma cansadinha ali, né? Ou então você tem, né, uma condição ali, às vezes não sim, conhece tão bem elas, né? Às vezes esquece que sim, tem alguma coisa pelo tempo que você não tá, mas você sim, sente super à vontade, né? exatamente. Né? E o exílio, como a gente disse, pode ser até a casa do tio chato, né? Ou da avó chata, né? Você não pode mexer na geladeira, você não pode É. levantar, você não pode E ir, você tem que não acordar no horário. necessariamente virginiano. Não necessariamente virginiano, pelo amor de Deus. Ai, ai. Voltando ao raciocínio, Sim. né? E aí, E a daí? exaltação da Lua seria Aham, touro. sim. Então, é sempre essa questão de eixo, né? Então, se exalta na Lua, se exalta em touro, O a oposto, queda, né? O oposto, né? A queda seria em escorpião. exatamente. E aí, e aí que tá, né? Então, assim, a Lua, ela não tá numa posição confortável, né? Uhum, Eu vou até comentar algo que eu vi, né? sim, Fazendo algumas pesquisas, ouvindo alguns canais, né, de astrologia para uhum, pesquisar mais sobre a questão da Lua. sim, E até é um pedido, um apelo aos pessoal, né, para parar de falar que quando está numa condição como que é do exílio, é uma lua ruim, ou é um astro ruim, é um planeta ruim, exatamente. Uhum. né? Não, a pessoa tem uma lua ruim, tem uma lua em escorpião. Pelo amor de Deus, pessoal. Para, Não existe isso. uhum, Lua para com ruim. isso, porque não dá, sabe? Assim, não desce, né? Tipo, você ouve um negócio desse e fala, poxa, a pessoa que não entende ouve aquilo e fala, nossa, eu sou uma desgraça, né? Já é Sou uma desgraça ressentida. e pro resto da vida, né? Porque não tem como você mudar, né? Sim, assim, e pegar uma lua em escorpião que tem essa coisa de magnetismo e uma memória Sim, muito forte, é uma lua que sim, não esquece. Quem tem essa lua não sim, esquece de nada. Imagina a pessoa ouvindo verdade. isso. E se ela Sim, quiser se verdade. vitimizar, então piorou, né? Falou, puta, eu sou a desgraça, minha lua é essa Nossa, e sim, que se dane, né? verdade. Né? Então, voltando à questão, né? A lua em queda, ela não está confortável, né? Então, assim, é uma lua que eu falo que como ela dentro dos astros, ela que tem o processo mais rápido, né? Ela passa mais rapidamente sobre os signos, né? A gente Aham, sabe que em 28 aham, dias ela dá a volta no zodíaco todo. uhum, Então, assim, a condição emocional, ela é assim, ela não é uma coisa constante. Cada dia a gente está de um jeito, né? Emocionalmente falando. Então, assim, a Lua representa isso. Aí você coloca num lugar profundo que é Escorpião. É como se você uhum, estivesse mergulhando numa fossa do oceano, né? E indo, né? Olhando ali para a escuridão e buscando, né? sim, Uma luz ali dentro, um entendimento ali dentro. Então, quem tem a lua em escorpião busca muito uma questão de entendimento das suas profundezas. Ou então quer uhum, deixar cada vez mais profundo as suas questões emocionais, as suas dores, cada vez mais para si. Então, isso uhum, gera uma questão de controle e autocontrole, né, nesse sentido de emocional, sim, muito grande. sim. Né? Quem E tem a isso luz. é muito verdade, né? Lua em escorpião, você percebe, a pessoa tem um controle sobre as emoções que é invejável, que outras luas não têm, né? Sim, sim. Né? Então, assim, é bom, por um lado, você ter essa condição Uhum, de entender a dinâmica e conseguir sim, direcionar, né, quando você tem a lucidez. Mas sim. normalmente a gente não tem essa lucidez, essa consciência, né? Uhum, Então uhum. manifesta-se a parte ruim, ou a parte negativa, né? A parte Negativo. não negativa, né? A sombra, né, dessa lua. A sombra, eu gosto dessa palavra, a sombra. A sombra, né? Que aí você precisa trazer a lucidez, a consciência para, né, a manifestar o positivo dela. Essa Perfeito. parte da sombra tem muito a ver com a parte que a gente fala da vingança, dos ciúmes, da Isso, possessão, né? do controle. Do controle, a mania de perseguição, a mania de que as coisas estão sendo direcionadas para ela. Então, essa lua, Uhum. ela está sempre nesse processo muito muito denso. Sim, sim, Eu meditando mais sobre entender, né, ter o sentimento sobre essa lua, olha, né, o signo de água, né, o sim, sentimento, né, sim, 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 conexão, sim. sentir, né, sentir como seria essa lua em escorpião, né, para mim. É como se você tivesse
né? Como eu disse, no oceano, uma fossa, né? Indo cada sim, vez mais profundo. E sim. por ser a Lua e por ser muito rápido, horas você gira, olha para a Uhum. parte, né, da parte da luz, né, que você consegue ver, De fora, e né? hora você gira e volta para a profundeza, né? Então, assim, é uma coisa da pessoa criar essa consciência de quando ela está no dark, né, na sombra, nessa coisa Sim, muito densa dela, do tá. sentimento, do que ela está se conectando, né? Porque é muito fácil Uhum. ela se conectar a fatos, né? E ficar ali Sim, ruminando eternamente. E quando ela precisa voltar um pouco para a realidade, para a luz, e falar, não, peraí, deixa eu sim, voltar, né? E trazer isso para a vida real, né? Sair um pouco perfeito, do meu interior, né? perfeito. Então, eu falo que a lua em escorpião, ela tem essas nuances, né? Por causa desse movimento. E se você pensar que tem um movimento dentro de um signo fixo, eu acho que até a gente pode aplicar nos outros signos fixos, só que cada um com a sua natureza, é Uhum. ruim, né? Algo que movimenta demais para um signo que condensa demais, Verdade. né? É, Então, é verdade. uma pessoa como posso dizer, muito agitada internamente. E isso pode, Uhum. sim, transbordar de acordo com Exatamente. cada um. É uma coisa meio vulcão, né? Dentro, fora você não está vendo nada, mas por dentro o magma está lá movimentando, não é isso? Sim, sim, é isso mesmo. E aí que tá. Como essa pessoa que tem a lua em escorpião, tem essa capacidade de aprofundar e tem uma sensibilidade gigantesca, né? Que você pensa Sim, que a lua tem a ver com sentir, né? Ou é emoção, sim, né? Essa questão. sim. E o escorpião tem essa profundidade, a gente fala que até, né? Você já deve ter ouvido falar que o escorpião é o psicólogo natural, né? Dos signos, né? É verdade. É comum, É a gente ouve verdade. quem tá aprendendo, né? Estudando, fazendo curso, a gente ouve muito isso. É. Então, assim, você pensa, né? Essa pessoa, como tem esse campo muito forte de sentir, ela de entrar num ambiente, ela de estar numa situação, ela já vai sentindo e vai interpretando, né? Aham. Uhum. Então, isso é bom, né? A pessoa ter essa condição, né, de um cuidador. Pensa numa pessoa que lida com cura, com cuidado. Nossa, fantástico para Muito ajudar as bom. pessoas. Se ela tiver equilíbrio e discernimento, nossa, Sim. né? Trazer, né? Fazer com que a pessoa aprofunde na dor, trazer consciência Uhum. e ajudar ela a Uhum. sair. Porque ela sabe Sim. o caminho, né? Talvez ela não aplique para ela, mas ela sabe o caminho, Uhum. Uhum. né? De lidar com a escuridão, né? Então, tem isso de positivo, lidar com a cura, né? Você consegue curar, né? E lembrando que o escorpião é um signo que lida com a transformação, Uhum. é uma forma nessa vida de você transformar a sua questão emocional, né? Essa questão, a condição emocional que você vem, a condição que você cria, né, emocionalmente com a sua família, né, principalmente com a Uhum. mãe, que a gente sabe que a Com a lua tem a mãe. referência da mãe, salvo que alguns casos pode inverter, né, a lua sendo o pai e o Sim. sol sendo a mãe, né, Representar o pai, sim. É a representar, mas pessoa aí é que uma... nutre, né? A lua seria a pessoa que nutre. Pode ser o teu pai ou Uhum, tua mãe, né? sim. É que dentro de um arquétipo de uma coisa comum, natural, dentro de uma energia natural, a lua deveria de ser a mãe, mas a gente sabe que tem É, essas naturalmente. inversões, né, que tem a ver com uma questão até kármica, né? Que a gente sabe que isso daí é Uhum. uma coisa muito mais profunda de desenvolvimento Uhum. da pessoa nessa vida, né? Sim, sim. E, e voltando, né? Porque assim, a gente vai falando, a gente, né, vai perdendo um pouco Ah, a não, linha que tudo vai vindo bem, tá tanta coisa, gostoso. cara, né? É muita Voltando para informação. essa condição da transformação, né? A pessoa, ela tem essa capacidade de aprofundar nas emoções e transformar, desde que ela se desapegue, né? Hum, Se ela aprenda a se desprender, aprenda a buscar entender os fatos de uma forma mais sim, racional, sim. E essa né? é a grande, essa palavra que você usou é uma das palavras associadas a esse signo também, né? O aprender a desapegar, não é? Sim, sim, porque o controle dentro do signo escorpião, o controle, o poder, né? Que até se a gente pegar o Poder, regente, então tem a ver com poder, né? Ele é um poder destrutivo, né? Ele sim, não é um poder claro, uma coisa de sabedoria, né? Que você tenha sim, sabedoria.
É sim. algo que você utiliza numa Distribuição. condição, né? E você não mede consequências. E a Lua em Escorpião não mede consequências. Né? É uma pessoa muito intensa, às vezes agressiva, Uhum, controladora, dominadora, né? uhum. Eu, eu lembro de um caso de uma cliente que tinha o Sol em Escorpião, Ascendente em Escorpião e a Lua em Escorpião. Caramba, cara! Assim, eu, né? Quem conhece o meu atendimento sabe que tocando a gente consegue sentir muita coisa da pessoa. Sim, Era sim. uma raiva, era um controle, era uma coisa assim que assim, eu só acessei ela quando ela me permitiu mesmo. E quando Entendi. eu falei, quando eu fui dando algumas dicas, falando sobre Sim, controle, sim, sobre situações, sim. dei uma olhada no mapa, e aí ela falou: realmente o que você faz, o que você fala faz sentido, mas eu gosto de ser assim, de ter o controle, eu não quero ser. Eu falei: eita, não, porque né, eu gosto de ter meu namorado nas minhas mãos, eu gosto de. Eu olhei e falei: nossa, eu falo, mas é Gente. saudável? Eu sei que não é saudável, né? Problema de estômago, um monte de problema de saúde, Aham, né? aham, Não dormia, tudo, mas tudo por aham. causa do controle. Tudo por causa dessa a falsa sensação de controle da Sim, situação. sim, sim, sim. E engraçado porque, exato como você falou, a Lua, o Sol e o ascendente deve ser muito difícil mudar, né? Muito, Deve ser muito difícil, eu acho. muito, muito. Olha, qualquer mudança é admirável, porque não deve ser fácil, não. Sim. É vindo a mesma energia de muitos lugares, né? Uhum. Não, é loucura. É É loucura. loucura, Ed. É loucura demais, assim, você vê tanta intensidade, né, dentro É, do signo, é, né, se é. manifestando, né, na identidade, no ego, na identidade do sol, nas emoções, né, da lua, e Uhum. na imagem, né, e na questão de como ela se vê, né, e como ela Sim, quer ser sim. vista. Como E lida com assim, o mundo, né? sim, e fora ainda essa coisa, tem um controle, mas assim, super prestativa também, no sentido Tá. de estar disponível, tal, de fazer as coisas, mas dentro do controle dela. É. Então, Não, e assim, é um claro, desgaste. como com tudo, ela vai ter com certeza o positivo dessa energia escorpiana, né? Ela vai ter o lado Sim, positivo, a fidelidade, a vontade de ajudar, como você disse. Também vai ter, né? Não é só o negativo. sim, sim. É, é bem isso. A gente citou a questão da Lua estar ligado com a mãe, que é né, e um arquétipo feminino, né? A Lua Sim, tem esse arquétipo, a gente sabe. sim, Representando a mãe e até como a pessoa, né, manifesta, né, a sim, maternidade, né, dela, né, sim. como cuidado, né? Uhum. Pensa na mãe dessa pessoa, né, como ela via, né? Porque assim, é uma coisa hostil, né? A lua tá em queda, Aham, tá ali, né? Como a gente aham, falou, aham. e tem uma questão hostil. E uma mãe que provavelmente deve ser aquela mãe que, assim, você não pode dar um espirro sem ela saber, Uma né? mãe, pelo menos a imagem de uma mãe dominadora, né? Dominadora, controladora, uma mãe Controladora. que quer ter saber todos os passos do filho. Que uma mãe de Sim, escorpião já teria né, algo nesse sentido. sim, Poderia ter sim. já algo nesse sentido, mas Uhum. uma questão, né, da lua, né, da representação da lua ali, da mãe, da pessoa que tem a lua em escorpião, né, tem isso muito forte. Né? Uma mãe Verdade. muito intensa, né? Uma mãe muito, não digo dura, mas intensa, né? Intensa. Eu acho que essa Intensa, palavra, intensa. intensa. Uma mãe muito over, né, para tudo, muito ão, Sim, né? sim. E eu achei interessante também né, nos estudos, né, que a gente, quando vai fazer a live, a gente estuda um pouco mais, tenta aprofundar um É, pouco mais, né? Essa questão dessa junção, né? Da Lua, que naturalmente é regida por Câncer, um signo de água, sim. né? Que ela já conversa bem com o signo de água, né? Com a água, Uhum, né? Com a água, uhum. né? Cardinal, vamos dizer. Mas ela ter a queda em Escorpião, que é uma água, né? Também, né? Ela está Verdade. numa situação que ela não está confortável, né? Uhum, É uhum. interessante a gente ver isso, que eu acho que talvez É, seja na questão da expressão, né? Do movimento sim, emocional. Porque eu acho que o sim. cardinal que tem o impulso, né? É o Uhum. impulso do cuidado, o impulso
do sentimento ali, da emoção, né, desse movimento interno, né? Por Uhum, mais que uhum, segura muita coisa também a questão, né, da energia canceriana, uhum. mas a manifestação do cuidado, do sentimento, né, é muito clara, né? Quem conhece os cancerianos, como, né, tem canceriano próximo, sabe que é muito forte essa questão emocional. Às vezes acontece qualquer coisinha, Sim, já tá chorando, já tá ali, sim, ou sim, já tá se sim, manifestando no sentido do sim. cuidado. Às vezes cuida até demais dos outros e esquece de cuidar de si. Exatamente. E Aham. se Tem os outros. você pegar um escorpião que é uma coisa mais para dentro, né? Não que não haverá, né, o cuidado, mas é uma coisa muito densa, né? A pessoa acho que remói demais, ou até coloca assim, eu estou ajudando, mas no inconsciente dela, assim, eu estou ajudando porque eu também vou querer ser ajudado em algum momento. Estou Sim, cuidando para ser sim, cuidado, né? sim, sim. E, Verdade. e quando isso não acontece, que é onde, né, ninguém tem controle, né, na ação do outro, eu acho que É, rola, né, onde rola a frustração e o pior ali se manifesta, né, dessa lua em escorpião. exatamente. Porque o câncer ele também tem isso exatamente. Só que o câncer ele vai ter a expectativa e quando não acontece, ele vai se fechar, ele vai chorar, ele vai manipular a Sim, emoção. O escorpião não, ele vai ficar com ódio. com ódio. Eu acho que Ele o, vai querer se vingar, né? Nesse momento pode vir essa vontade, então eu vou me vingar, entendeu? Daí é que vem esse uhum, ponto, né? sim, eu acho que o 880 de uma lua em escorpião Sim, eu acho que ainda se torna mais intenso do que o é, sol em é escorpião. verdade. É verdade. Dependendo do aspecto que essa lua receber, então, ou que casa tiver, meu Deus. Exatamente. Você sabe que eu lembro que eu comentei com você que eu ia dar uma olhada de famosos com um escorpião e eu encontrei 4 cantoras com a lua em escorpião que, apesar de a gente não conhece os detalhes do mapa, enfim, como você acabou de mencionar, em que casa está, eu vou mencionar o nome e você vai perceber. Todas elas têm em comum, apesar de serem cantoras enfim, diferentes, a intensidade e a questão do controle. Olha só, quem tem lua em escorpião? Beyoncé, Lady Gaga, J-Lo, né, a Jennifer Lopez Nossa, e Katy Perry. Todas meu que controlam a sua carreira muito. Elas eu já li, elas controlam, por exemplo, a Beyoncé, ela controla tudo, a coreografia, os videoclipes, e isso. A Katy Perry é a mesma coisa, a Lady Gaga, então, nem se fala, né? E a personalidade, Intensa. né? E Sim, personalidades intensas, você concorda? intensa, Tem muito a ver, intensa, né? intensa, intensa, né? E Achei assim, muito é uma coisa que interessante. choca, né? Porque assim, você Uhum. traz coisas das profundezas, né? Você tá mexendo com as Sim, profundezas. Pensa assim na sim, questão emocional, né? Você lembra da sim. vez que a Lady Gaga apareceu com aquele vestido de carne? Sim, Do que ela sentiu, que você exatamente. pega ela manifestando o sentimento, a emoção dela sobre, né, o repúdio e ela querendo É, controlar algo, né, tendo uma, sim, uma, uma visão, né, muito muito sim, dura, né, sobre aquilo, né, sim, sim. sobre a questão, né, dos É, animais e tudo mais, né? é. E letras intensas, letras de protesto, enfim. Sim, Achei muito né? interessante, né? Porque assim, lembrando que o escorpião tem aquela coisa sobre uma questão de igualdade, né? Todo mundo é igual, né? Então, dentro de uma família, né? Não tem Uhum. tipo o pai acima e o filho abaixo, não. Né? Fez errado, é errado para todos, né? Fez certo, é Sim, certo para todos, né? verdade. Então tem um senso aí de justiça né, dessa forma, né? Então, é assim que a lei é essa, tem que seguir, Sim, sim, né? sim, verdade. É verdade. Aqui Alguém está que o perguntando Muralha está falando, fala da influência da Lua lua em nova em peixes para quem é peixes. peixe. Então, o Morales, a Lua em Peixes a gente ainda vai falar, porque é uma série. Hoje a gente está falando da Lua em, em Escorpião, e a Sim. Lua em Peixes vai vir, vai ser lá para agosto, acho.
Uhum. Em agosto é porque é a última, né? Infelizmente é a É, última. só um pequeno, né, já que, né, Sim. falando Lua Nova e tal, é uma coisa de, eu acho que de reciclar um pouco o sentimento, né, assim, a questão até meio Imagina. ligado, assim, a parte de doação, né, de servir, né, o Sim, serviço social, rever, né, essa coisa de sim. servir, não, rever até a questão do sofrimento, né, da vitimização que isso pode gerar, né, rever as É condições emocionais, né, acho que na Lua Nova em Peixes, nesse sentido, só verdade. um detalhezinho, mas aí na live da Lua em Peixes, né, o pessoal, quem for A gente vai falar, falar bastante, a gente vai falar bastante sobre a Lua. aprofunda aí nesse sentido, né. Cara, você falou das personalidades, né, Sim. é engraçado que assim, quem tá visível, né? Que não é Sim. uma lua visível, né? A gente sabe, né? Uhum. É bem marcante, né? Você vê que é uma posição muito marcante, né? Quem tem, independente do signo, né, pessoal? Independente do signo que é uma É, posição muito marcante. sim, Muito, muito. sim. É algo que eu acho que precisa ser desenvolvido nessa lua, é a capacidade de transmutar a raiva, o ódio, a mágoa, né, que é gerada nas Exatamente. relações. Porque isso dá uma memória muito forte. Né? E a Sim. memória de uma lua em escorpião é a memória sentimental, emocional, né, como a gente já falou. Né? Então, acontece algo ruim, algo duro, a pessoa tem que aprender foi um fato. Não é porque, né, isso foi comigo, a pessoa quis realmente me lascar e eu tenho que levar isso a vida inteira e essa pessoa vai ser uma pessoa odiada por minha vida inteira, né? Uhum. Então, assim, é, na Até porque infância, te faz mal, né? A gente somatiza e a lua em escorpião vai somatizar exatamente, até mais intensamente, talvez, se não tomar cuidado, né? sim, com certeza. Como a gente falou no começo, como ela não tem É, como ela não está numa condição agradável para ela vai ser muito pior nesse sentido, porque ela não tem um equilíbrio, né? Porque ela já tem sim, algo que puxa ela que vira ela para a sombra, que vira ela para sim. a escuridão, né? Que é pior, né, do que o Sol, por exemplo, né? Que está numa Uhum, condição, né? uhum, Que está ali, né, peregrino, né? Está numa condição que ele sim, não tem uma influência nem positiva nem negativa, nem sim, na sombra nem de uma luz a sim, mais. Né? exatamente. Então, é entender, né? A questão dos ciúmes, do controle, do domínio, né? A pessoa vai gostar de você como você é, né? Sim, E ela é um sim, ser humano que falha tanto sim. quanto você, né? E entender que assim, às vezes não é por mal. Ninguém tem bola de cristal para Sim, saber que você não gosta, né? E também parar com a mania de perseguição, a mania que tá tudo errado, né? Porque assim, tem uma intuição, uma sensibilidade muito grande, mas assim, não quer dizer que o que você está sentindo não possa estar errado. É confiar exatamente. demais, né, sobre uma coisa que não tem evidência assim clara. Ter certeza, tanta certeza assim, Ter né? tanta certeza, né? Tem coisas que realmente, quem tem essa condição, quem tem algo muito forte nos signos de água, que dá uma sensibilidade, ok. Mas existe É, uma tendência a fazer sim, isso, né? sim. E gerar uma raiva, um ódio, uma coisa Que é que às muito vezes intenso. e às vezes se confunde, às vezes até com ego ou com a desvalorização, a sensação, né, própria, né, essa autossensação Uhum, de desvalorização, uhum, né? E às vezes não tem nada a ver. Porque assim, né, a condição escorpiana é olhar para dentro, e fica olhando para dentro, e aí fica comparando, e aí começa a gerar qualquer, né, ruído, né, começa a agitar demais, começa a gerar uma raiva uhum, muito grande, uhum, né, e uhum. isso não faz bem, né? Pelo contrário, É, a pessoa vive num poço de mágoa, né, e não consegue viver. é Acredito que verdade. muitas pessoas deixam de viver, deixam de ter uma relação saudável, deixam de ter uma vida bacana, porque fica preso a questões, Remoendo aquele sentimento, né? sim, né, nessa condição dessa lua. Porque fica.
e vai lembrar, e vai jogar na cara, né? E vai, sabe, assim, a pessoa está se relacionando, né? O parceiro, a parceira, né? Não tem a lua escorpião, né? E outro tem. Se a pessoa falar o nome de um ex ou de uma ex, ou se falar de uma condição que foi legal, a pessoa já vai olhar para dentro, mergulhar lá e vai falar: nossa, eu nunca fiz isso com ele. Nossa, eu não sou assim. E vai gerar uma raiva, uma coisa desnecessária, né? É, Vai gerar uma é, condição exatamente. Você de tem uma que coisa. lembrar que exatamente ela tem a lua em escorpião, quem tem a lua em escorpião. Tenta descobrir qual é a lua do outro, porque daí você vai entender como a pessoa lida, porque às vezes, por exemplo, se é uma geminiana, vai falar por falar, não necessariamente, entendeu? Uhum, Enfim, tentar entender que aquilo que você falou, que eu acho que isso também o câncer e o escorpião eles têm em comum, que é criar expectativa de que o outro vai ter um retorno do que você está fazendo. sim. E isso você tem que fazer sem esperar nada de volta. Porque as Uhum. pessoas são diferentes. Às vezes a pessoa nem percebe, né? A Sim. outra. Os signos de água falam, né? Isso, né? Peixes, É câncer, verdade. escorpião. A lua estando ali, né? Dá uma reforçada de alguma forma. Por mais que ela esteja, Sim, né, numa condição super favorável ali com câncer, numa sim. situação não tão favorável com o escorpião, e numa situação neutra com peixes, Neutro com peixes, né? né? Se você não souber utilizar, né, as ferramentas que essas posições te dá de uma forma positiva, você entender esse processo, porque assim, essa é a natureza. Você não vai mudar uma natureza, Sim, mas sim, você pode sim, aprender com ela. Você sim. pode, E, né, se redimir e falar, olha, exatamente. infelizmente eu manifestei, né, eu tenho uma condição, uma insegurança, porque isso tem a ver com uma insegurança da pessoa emocional devido à vivência, porque, né, imagina, né, como deve ter sido criado, até com uma referência materna ali, ou de família, com essa coisa de controle, essa coisa muito intensa, muito Sim, densa, né, sim. né, e a pessoa falar para o outro, né, aprender, porque assim, não vai, né, ter uma tendência a não falar porque vai ficar para dentro. E se não Uhum. fala, não tem como você saber, né? Que ninguém tem bola de Exatamente. cristal. E não dá para ficar só Exatamente. no achismo do que eu sinto. Ah, eu sinto que é isso. Não, Uhum. né? Uhum. Assim, acho que você não, E não é tentar uma usar uma pessoa coisa, uma característica da lua escorpião, do escorpião, que eu acho que pode ajudar, que é o que você falou antes, desse poder de transmutação, de que, transformação, de renascer de uma coisa que foi destruída. Isso é sim, muito importante e eu acho que é uma ferramenta mesmo do pessoal que tem escorpião, né? A lua em escorpião ou o sol em escorpião. Porque sim, não é fácil, né? sim. E aprender a aceitar o outro, acreditar, confiar, né? Porque não ficar com, às vezes, uma mania de perseguição, a mania que todo mundo quer te ferrar, né? Ou que o mundo tá errado e você tá certo, né? Uhum. É reavaliar essa condição, né? Sim, Trazendo luz, trazendo equilíbrio, né, para sua sim. vida. Né? Como eu disse, não dá para você mudar, né, da água para o vinho e mudar a Uhum. natureza, mas dá para você aprender com ela. Se você É entende que a verdade. sua natureza ela é intensa, é uma natureza que precisa, às vezes, se sentir segura, precisa de ferramentas para isso, ou precisa de uma postura do outro, você pode pedir para o outro falar sobre essa Uhum. situação. Você pode falar que Uhum. você tem dificuldade e não ficar Sim. presa nisso. Porque também tem isso, né? O escorpião não larga o osso, né? Nem quem tem o sol, nem quem tem a lua, então. Ninguém não larga o osso, fica ali sofrendo, não, mas tá ali, né? Segurando e não fala, e não chega para conversar, trocar uma ideia e falar, olha, pessoal, é o seguinte, está acontecendo isso e isso, né? Isso. Isso Uhum. está gerando um desconforto, isso não está sendo bom para mim, entendeu? É. Só que a pessoa fica ali, no achismo, É. naquela É, condição. eu já perdi um amigo de escorpião por causa disso. Ele ficou magoado comigo. Eu até eventualmente acho que sei o porquê. Mas ele não falou nada, ele simplesmente sumiu. Sumiu. É, como se fala? Bloqueou? Unfriended. Ele me bloqueou no Facebook.
Nunca mais ouvi falar do cara. E assim, e você não sabe até hoje o que você fez. Não, provavelmente, eu desconfio, né? Mas assim, será que é isso? Porque assim, é uma coisa que não, não tinham por que me bloquear, entendeu? Sim. Não E é assim, uma e assim, coisa grave, na minha visão. Para ele, né? Talvez fosse, né? sim, assim, é como se ninguém pudesse errar. Tem que ser uma coisa certa, Exatamente. agir comigo certo Exatamente. e não tolera erros. Sendo que a gente Sim. está lidando com o ser humano, né? É, Com essa, é. com essa coisa do ser humano que falho, Cheio de erra pra erros. caramba. Cheio de Cada um erros. tem uma criação, um jeito de entender a vida, Sim, né? sim, Não tem como, verdade. né? É. E a gente sabe que tem um karma escorpiano com a sociedade, com acreditar na sociedade, acreditar no Sim, outro, ter aprender a lidar com isso, é. sobre as diferenças e aprender a lidar com o sentimento que é criado, né, em relação às pessoas, né? E Uhum, não ficar sozinho, que nem, né, a representação do animal dentro de uma toca, esperando a vítima fácil para abocanhar, né? Verdade, verdade. Ai, que É, legal, que legal. Nossa, olha, já deu 40 minutos aí. Tem mais alguma coisa que você preparou para falar? Não. Ah, bom, basicamente foi dentro dessa condição, Legal, né? legal. Foi trazer um pouco de consciência para quem tem a Lua, ou até mesmo para escorpianos também, que é uma, né, Sim, tem sim, coisas que são sim. semelhantes, E né? Claro serve. que serve também, né? Porque em algum Aham, momento, né, você se identifica porque tem um signo, né? A sim, manifestação é diferente, né? sim. E assim, partindo de um ponto talvez não, de um ponto kármico, né, da Lua, Uhum. né, a gente sabe que tem a ver com a nossa memória, né, e Sim. vai estar falando diretamente da nossa infância, da nossa primeira infância, ali, da nossa conexão com a Uhum, nossa mãe, né. uhum. Então, tudo que aconteceu naquele processo ali, né, do 0 aos 4, mais ou menos, que tem uma ligação forte, né, a mãe ainda, às vezes até amamenta até essa idade, algumas, mas pelo menos os Uhum, 2 primeiros anos, ou o primeiro ano é muito forte isso. uhum. É uma conexão muito grande com essa criança. Ela cria uma conexão muito grande e Sim. tem uma conexão muito forte com as raízes dela. Então, assim, todo problema familiar, ou toda questão familiar vai ser muito profunda. Né? Lembrando que a Lua também tem uma questão familiar além da mãe, né? Uma questão Sim. da tradição, né? Da Uhum. origem, Da né? origem. Da nossa família de origem, né? A gente sabe que está Sim. associado, né? De uma certa forma, né? Então, essa pessoa vem com uma condição de tentar desenvolver uma afeição, um cuidado e uma troca de uma forma mais generosa com a família. Né? Se você pegar, né, a questão, se você pegar a touro, que é o oposto, tem uma questão da generosidade, uma questão da materialização. Então, às vezes, a gente tem que ir para o outro lado e usar um pouco dessa energia taurina para trazer para uma Sim. realidade, né, Sim. toda essa condição. Né? E assim, aqueles que têm, se um dia sentirem que devem conversar, né, converse com amor, traga o Uhum. amor, e não o ranço, não a dor somente. Fale E da não sua dor, mas acusação, né? sem uma questão pesada, né? Para que as pessoas elas acolham também e olhem para você. Se você ir com um porrete na mão, o cara a outra pessoa vai pegar um porrete também, ou vai correr de Sim, sim. você. Se Exatamente. afasta, né? Com essa atitude, né? Então, às vezes, usar de uma generosidade, usar de uma sabedoria, de uma evolução também nesse sentido, Uhum. e às vezes ouvir, né? Nem falar, Exatamente. Eu ouvir, ouvi. perguntar e ouvir, perguntar, fulano, aquela situação assim assado, tal, eu percebi que você fez algo assim, era para mim? E deixar a Uhum. pessoa falar. E não desacreditar, falando, né? Se a pessoa falar, não, não era. E se a pessoa falar, era, legal, a pessoa foi sincera. Ah, então tá bom, Uhum. então eu sei. Uhum. Né? Mas por quê? Ouvir e antes de tirar conclusões, né? Sim, as pessoas acabam, né, tirando a conclusão
tendo uma postura agressiva e você não sabe o que está acontecendo. E é comum, né, numa energia de escorpião, a pessoa mudar muito a expressão, né? A Sim. lua, ainda nessa coisa da emoção, ela muda a expressão. Ela está conversando com você normal, daqui a pouco, fecha. E olha para um lado, ok. Tá tudo bem? Tá tudo bem, vamos. E não se conecta com aquilo. A pessoa não se Exatamente. conecta com aquilo e a outra pessoa fala, cara, o que que eu fiz? O que Né? aconteceu? Aconteceu. Agora, quando aprende a falar, as coisas fluem. Porque fala, olha, tal momento você falou uma coisa assim, assim, assado para mim, Uhum. e aí me machucou, você apontou, você, né, me colocou como se eu fosse uma pessoa, sei lá, egoísta, qualquer coisa, né? Ou nessa questão da intensidade, você acha que eu sou, né? Dá a sensação que você acha que eu sou meio louca, ou meio louco, né? Uhum. Nessa Uhum. condição. Uhum. Tá? E aí é trazer isso e aprender a dialogar e respirar, É, né? é. Respirar um pouco que precisa aprender a Exatamente. respirar, né? O escorpião, a lua escorpião ali, respirar e realmente elaborar o que está sentindo. Porque senão é Não, uma loucura. como qualquer lua, eu sempre recomendo, descobrindo qual é a sua lua, tenta autoconhecimento, né? Como que eu reajo, né? Se eu reajo dessa maneira, é real ou é da minha cabeça, né? Sim. Tentar se conhecer para poder não se machucar, às vezes, de bobeira, né? Uhum. Sim. Sim, porque senão você ao invés de estar Criar próximo os das pessoas, monstros à toa, né? Cria os monstros à toa. né? Ao invés de você se aproximar das pessoas que você gosta, você se afasta. E sempre Acaba vai se ficar afastando. nessa condição, tipo, né, as pessoas não prestam, né? Sim, Ou assim, fulano me fez mal, né? Usando, né, o outro sempre como culpado e não sim, assumindo também a sim, responsabilidade do sim. processo, E né? Não, qualquer relação é 50-50. sim, e não dizendo que as pessoas não errem, as pessoas erram, Sim, mas claro. assim, todo erro, né, é passível de uma punição da mesma intensidade. Ah, porque é um erro, Não, né? Você tem que usar a mesma medida para, né? Errou, é exatamente. isso, né? Exatamente. Então, acho que dá para usar, né? Eu acho que o amor, a compaixão, a compreensão, né? Seria Conhecimento. algo bacana da pessoa que tem a lua em escorpião desenvolver. Quando a Perfeito. pessoa desenvolve isso, ela começa a viver. Ela começa a se É isso aí. desprender, as coisas andam, as coisas E a vida fluem fica menos pesada, né? A vida fica menos menos, pesada. menos. Porque assim, a pessoa às vezes, por essa condição, ela vai se submetendo também diante Uhum. da situação. E fica nisso. Um looping eterno, porque é aquela coisa da fase da lua, né? Fica naquele Sim, looping, né? sim. E você ali dentro daquelas profundezas girando, né? Uma hora vem Uhum. uma lucidez, ali uma luz, só que você não caminha, né, para aquela luz, e outra hora vem a profundidade e fala, não, tem que continuar, né, mergulhando para ver se eu acho alguma coisa ali. Sim. Esquece, né? Porque assim, dentro da gente, qualquer coisinha você liga, né? E quem tem uma memória como, né, uma lua em escorpião, qualquer fato, qualquer palavra, a pessoa vai ligar e vai conectar com alguma coisa. Sim. Ela faz naturalmente essa conexão interna, Conexão. né? Você, Verdade. você falar, sei lá, você falar que não gostou do queijo na comida que a pessoa fez. A pessoa já vai acessar várias coisas sobre o queijo que está lá na infância dela, sobre não gostar de mim. Até o não gostar de mim. Não é do queijo que ela está falando, é de mim. Entendeu? Ela vai ligando, né? E vai É, mergulhando, e aí começa a distorcer, né? sim, Começa a sim. distorcer ao ponto da pessoa, nossa, essa pessoa é louca. Como é que pode, né? Eu tô falando disso e a pessoa tá vindo e gera uma agressividade, né? Porque tá mexendo Sim, com o íntimo, lá com o âmago, aquela coisa, né? Ali o âmago, né? Aquela coisa muito profunda, manifestando, né? Isso, né? Porque isso transborda. A gente sabe que transborda. transborda, porque não, É, não é, aguenta. Porque a lua mesmo faz transbordar, né? Pela velocidade de movimento dela, sim. né? Do movimento rápido dela. Uhum. Ah, que E, legal, querido. e provavelmente, se Pode. colocando uma condição que a Lua mexe com o movimento das águas naturais,
é você mexendo muito com essa questão do sentimento e isso indo para o corpo, porque nosso corpo, né, a gente sabe que mais de 70% é água, né? Sim. Isso vai muito para o corpo. As pessoas tendem a manifestar isso né, de uma forma psicossomática, né? Uhum, Manifestar o uhum. corpo. Tem uma condição e vai. É. Então E pode, vamos né, às lembrar vezes, que no caso da Lua em Escorpião, isso vai se somatizar no reto e sim, nos órgãos genitais. os Né? órgãos Então, genitais, pensando, é onde geralmente se manifesta fisicamente uma somatização dessa Lua, né? sim. E se você pegar uma associação um pouco diferente da astrologia, usando a parte da massagem, né, essa questão Sim, da raiva, do ranço, essa coisa toda. Pode ir para a cabeça, dando dor de cabeça, porque daí o que acontece? O intestino às vezes resseca, né? E aí dá dor de cabeça por causa da energia do intestino, né? Pode acontecer, dependendo de como é o movimento, de para os rins ou para a tá, pele também, porque tá. né, tem uma associação. O rim é Tá. porque é aquela coisa, às vezes, de um certo até medo, por mais que corajoso que se manifeste, né, uma pessoa corajosa, mas às vezes é o medo de expressar o que realmente ela sente, o que tem de verdade, né? Entendi. Ou porque o rim também está relacionado aos relacionamentos, né? Também. Tá. Então a pessoa pode acabar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Claro que assim, pode Perfeito. somatizar em qualquer lugar, né? A gente sabe disso, Sim, mas sim, tem sim. pontos que acaba manifestando. A rigidez, porque existe uma rigidez grande, então o corpo muito dolorido, muito duro, né? Ou então, assim, não é duro por fora, porque acontece de se apertar, assim, tá molinho, mas é profundo a rigidez. Tá, Algo lá tá. enraizado, né? Sim. Então é algo que a pessoa pode perceber. Se tem essas condições no corpo, peraí, o que eu posso fazer? Tem Pode fazer uma alguma massagem, coisa. pode fazer acupuntura, yoga, Sim, coisas que meditação. flexibilizem, sim. É, Até exercícios em grupo, em conjunto, que você sim, precisa confiar no outro, que você sim. precisa trocar. E vice-versa, né? E não gerando uma grande expectativa, claro, né? É. É por isso que e isso tem a ver também, de novo, com o autoconhecimento. Se conhecer para perceber quando isso está acontecendo e você saber que atitude fazer, né? Sim, Né? Isso qual é atitude importante. tomar numa condição dessa? Porque assim, só é ruim para a própria pessoa, Sim, não é ela o é outro, a que mais sofre. é a que mais sofre, né? É a fera ferida, né? Vamos É a dizer. fera ferida, Né? exatamente. Você não consegue aproximar de uma pessoa assim quando ela tá, né? Na mágoa, na dor, porque você vai Sim. levar a patada, né? Tá ali, tá armado. Então, assim, que se você sabe que quem está com você tem uma lua em escorpião, né, existe uma condição muito forte de controle, de intensidade, Sim, né, uma sim, questão enérgica, né, uma inconstância, né, muito sim, forte, né, sim. e, Tenta assim, conversar e tenta descobrir, né? ouça, né, tenta, né, ouça, Ouça. né, ouça. Exatamente. E a pessoa que tem, né, a lua em escorpião, respira e tenta conversar E com tenta amor, conversar. carinho. Pensa que é o seguinte, é uma pessoa que você Comunicação. gosta, né? Não, Exatamente. não deixe, né, a dor ali daquele momento, daquele breve momento, acabar com, sei lá, anos de amizade, como o caso aí você falou de um escorpiano, né? Sendo que a gente não Sim, sabe se é a lua ou não. sim. Ou É, não acabar sei, com, na época eu não sabia. Vou ver se um vai ser. relacionamento harmônico, uma pessoa que gosta de você. Sim, Ou sim, atrapalhar no seu trabalho, nessa coisa de sim. querer dar conta, de controlar tudo, Verdade, né? verdade, é verdade. Aprenda, né, que isso pode gerar uma coisa positiva para você quando você liberta e larga um pouco essa condição.